Boa tarde, Tibé. Boa tarde, sul de Minas. Boa tarde, norte de Minas. Boa tarde, zona da mata. E o programa hoje está maravilhoso e eu tenho certeza que você vai adorar. Olha só, nós vamos começar falando sobre direito de família. Uma questão que não é assim das melhores, mas a gente tem que falar, que é o divórcio, né? Dr. Gustavo Chalfon vai conversar com a gente sobre isso. Depois, eu tive, assim, a infeliz ideia, sim, infeliz ideia de fazer a minha bioimpedância. Afe Maria. Vocês vão entender o que é na coluna Fitness e Bem-Estar. E por causa disso, eu tive que pedir ajuda e daqui a pouquinho vocês vão ver que ajuda é essa. Então, fica comigo. Estamos de volta. Olha só, minha mãe me ensinou uma coisa que eu guardei até hoje na cabeça. Quando a gente casa, é como se fossem duas folhas de papel em branco, que a gente passa uma cola e cola uma folha na outra. Depois, quando a gente separa, é como se a gente separasse essas duas folhas. Nunca mais as duas folhas vão sair exatamente do jeito, né, que estavam quando foram coladas. E assim o casamento também, né? Mas para que isso não seja um processo difícil, a tal da separação, o tal do divórcio, é preciso tomar alguns cuidados, algumas precauções para que isso seja um momento menos traumático. E é isso que o Dr. Gustavo Chalfon vai ensinar para a gente agora na coluna Direito Seu. Ninguém entra no casamento querendo divorciar, mas esse assunto precisa ser falado até para ele se tornar menos tenso e menos sofrido durante o processo da separação e do divórcio. E para isso, nós convidamos aqui o Dr. Gustavo Chalfon, que é advogado, é professor da Faculdade de Direito e também secretário executivo da OAB Minas. Doutor, nós precisamos da sua ajuda aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o divórcio e tentar amenizar, às vezes, esse momento que muitas vezes pode se tornar um tormento na vida do casal, né? Com certeza, Angélica. Eu acho que o Instituto da Separação e do Divórcio, hoje é um instituto, infelizmente, muito comum na vida da família brasileira, é um instituto que precisa ser do conhecimento da mulher, dessa mulher moderna e que precisa principalmente conhecer os seus direitos. Muito bem, então vamos começar falando das mudanças que nós tivemos nos últimos tempos com relação ao divórcio, né? A sociedade vem se modernizando e as leis, mesmo que um pouco mais devagar, também chegam nessa mudança, né? Nós tivemos algumas mudanças na lei do divórcio, né? Em 2010. Isso. O universo da legislação brasileira, ele vai passando por mudanças à medida em que a sociedade brasileira evolui. E isso não é diferente no Instituto do Direito das Famílias, do Direito de Família. Ou seja, o Instituto do Divórcio veio se alterando no tempo a fim de que se adequasse a uma realidade brasileira. Nos últimos anos, por exemplo, especificamente pela emenda constitucional número 66, nós tivemos uma profunda alteração neste quesito, no quesito do divórcio, permitindo que os cônjuges pudessem, assim quando desejassem, operar o seu divórcio, ou seja, uma mera manifestação de vontade faz com que haja o encerramento daquele vínculo matrimonial. Antes da gente começar essa conversa, nós estávamos conversando e você me falou de 3 momentos em que essa lei do divórcio passou, né? Assim, momentos históricos, não é? Como é que foi? Qual foi a diferença desses 3 momentos? Nós precisamos, num primeiro momento, pensar na década de 70, no final dos anos de 1970, em especial em 1977, com a instituição da lei do divórcio no país. Até aquela época, o divórcio era um tabu. E, a partir de então, pôde, com a observação de um período de separação obrigatório, instituir-se o divórcio no país. Esse é o primeiro marco. Depois, num segundo momento, nós tivemos alterações que vieram a diminuir o número de anos da separação, que eram obrigatório, um momento prévio ao divórcio, para depois, finalmente, chegar aí na década nos anos de 2010, em que, com a emenda constitucional 66, permitiu-se o divórcio livremente no país. E se a gente parar para pensar, né, no passado, existia até uma certa
as pessoas tinham preconceito, né, com as pessoas divorciadas. Ah, ela é divorciada, ele é divorciado. Justamente por isso que você está dizendo aí, que não era tão comum, né, o divórcio. Hoje, isso já está muito mais fácil e muito mais comum. As pessoas não precisam viver presas umas às outras, né, simplesmente por causa da questão do casamento. Mas então, com essa mudança de 2010 para cá, aumentou o número de divórcios? Eles estão mais fáceis? O procedimento, o trâmite é mais rápido? Sem dúvida. Eu não vou lhe dizer que estatisticamente tem aumentado o número de divórcios. E tenho certeza que o poder legislativo no país não deseja que o número de divórcio aumente. Mas nós também não podemos fechar os olhos para uma realidade social. A sociedade brasileira precisava dessa mudança. É por isso que o artigo 226 da Constituição foi alterado, permitindo-se livremente o divórcio. É o exercício do que a gente chama de direito potestativo. O que é o direito potestativo? O direito potestativo é aquele que você não precisa justificá-lo para exercê-lo. Ou seja, eu simplesmente informo ao meu cônjuge que desejo romper o casamento com ele, sem inclusive justificar quais são os motivos que me fizeram fazer com que esse rompimento se declarasse. É evidente que os motivos são os mais diversos possíveis, desde uma questão afetiva, mas também passando por questões patrimoniais, pelo dia a dia daquele casal. Então não há possibilidade de que nós afirmemos num primeiro momento que essa foi a única alteração. Eu acho que as alterações vieram em decorrência de um crescimento da sociedade brasileira, entendendo que o divórcio colocaria fim ao matrimônio e que era um meio de equacionar situações que na prática já existiam, já ocorriam. Eu disse no início dessa coluna que a gente nunca espera casar, a gente nunca casa pensando no divórcio. Mas é importante que as pessoas, no momento do casamento, já pensar, por exemplo, na questão do regime de comunhão de bens, para que, se houver lá na frente algum problema, que isso seja mais fácil de resolver? Eu acho que sim, e por um argumento muito sólido. Nós precisamos entender que aquele que nós escolhemos, aquela que nós escolhemos para viver junto, é uma pessoa que é diversa de nós, que teve uma educação totalmente diferenciada da nossa, que viveu num ambiente diferente do nosso e que nós vamos escolher para viver um determinado período de nossa vida, seja, né, do casamento até o falecimento, seja até o dia que aquele casal compreender que, enfim, a relação terminou. E no momento em que isso ocorrer, se já tiverem disposições lá atrás acertadas entre eles, tudo fica mais fácil. Então é inclusive ideal que o casal sente, escolha o regime de bens que naquela união prevalecerá, se o regime de comunhão parcial, se o regime de comunhão total, se o regime de separação, e que tenha assim a percepção exata do tipo de união, porque o casamento é sim um contrato, e é um contrato que gera direitos e deveres para aqueles contratantes. O mais comum é o regime de comunhão parcial de bens, né? Ele é automático, quer dizer, quando a pessoa vai lá fazer o registro para o casamento, essa já é a primeira opção? Se ela quiser um outro tipo de regime, ela precisa dizer isso na hora? Como é que funciona? Muito bem colocado por você. Até a década de 70, o regime que prevalecia era o de comunhão universal. A partir daquela lei que lhe disse, a Lei 6.515 de 1977, o regime passou a ser o de comunhão parcial. Então, no silêncio dos cônjuges, o regime que prevalecerá será o de comunhão parcial. Os cônjuges, querendo um regime diferente desse, deverão realizar um pacto pré-nupcial, estabelecerem entre eles os direitos e os deveres com escolha do regime matrimonial que lhes será aplicado a partir daquele casamento. E a comunhão parcial é aquela que determina que os bens, após o casamento, é isso? São dos dois. Exato. Todos os bens amealhados pelo casal durante o casamento serão, numa eventualidade de um divórcio, partilhados. Ok. Voltando ao divórcio, então, na hora dessa partilha, a gente sabe que antigamente, né, nessa época que o divórcio era mais, né, não era tão comum, existiam algumas leis ou algumas situações, como, por exemplo, a mulher sair de casa antes do divórcio, isso era considerado abandono de lar, não é isso? Estou falando bobagem? Não, né? Mais ou menos, né? Está certa. Na realidade, o direito brasileiro vem passando por profundas alterações. E essa questão que envolvia os direitos e os deveres dos cônjuges no matrimônio
dentre eles o da fidelidade recíproca, fez com que muitas vezes surgissem alguns entendimentos, dentre eles de que aquele casal deveria permanecer junto até o dia em que um juiz viesse a declarar a extinção daquela relação. Todavia, não seria lógico que nós pensássemos em pleno século XXI que as pessoas pudessem e fossem obrigadas a permanecer dentro do mesmo ambiente se aquela situação entre elas é uma situação de litígio, de alta beligerância entre eles. Então, o que é adequado? Que cada um procure o seu advogado e tenha condições de demonstrar que não tem mais interesse de permanecer e que faça lá uma comunicação ao juiz, na eventualidade disso ser necessário no caso concreto, de que está deixando o lar, inclusive para a preservação da sua integridade física, evitando aí um mal maior, que certamente seria uma agressão recíproca entre o casal. Sim, então nada de brigas, né? Por favor. Bom, e a questão dos amantes, né? Quando o companheiro ou a companheira, né? O marido ou a esposa tem uma outra pessoa que já tem uma relação também de muitos anos. Isso se torna aquela como é que fala? É um triângulo isso, não é um triângulo amoroso. Nós precisamos diferenciar as questões. O direito brasileiro também sofreu reformas nesse sentido. Há alguns anos atrás, o adultério deixa de ser crime, porque já foi uma coisa tipificada como crime. Deixando de ser crime, isso é uma sensação da sociedade brasileira de que o direito das famílias precisava ser alterado. E é o que o direito vem construindo novas tendências. Dentre elas, a de que a existência de uma relação paralela, por si só, não caracteriza a prática de um crime. Mas isso não quer dizer que não haja deveres a serem observados pelo casal. Acho que, independentemente do tipo de relação, se casamento, se uma união estável, se um mero namoro, o dever de fidelidade, ele muitas vezes deve ser interpretado pelo próprio casal. Nós não podemos entender que a justiça tenha de relacionar com deveres que são inerentes àquela relação existente entre as partes. Vamos voltar ao assunto como, por exemplo, um mero namoro. O dever de fidelidade vai ser ali exigido por aquele casal que esteja ali namorando, da mesma forma que ocorrerá numa união estável ou também num casamento. Então, em linhas gerais, esse dever de fidelidade é algo que o próprio casal exige reciprocamente um do outro. Sim, mas na hora da partilha dos bens, que isso é impressionante como nesse momento de tanta dor, né, emocional ainda exista energia para essa partilha de bens que é um pesadelo à parte. Pode se tornar um pesadelo também, né? Nós, profissionais advogados, por exemplo, lidamos com o sentimento, com o patrimônio das pessoas. E o exemplo mais clássico dessa relação entre sentimento e patrimônio é a partilha de bens num divórcio. E a primeira colocação que nós devemos fazer é que esta situação envolvendo deveres de fidelidade não impactará esse patrimônio independentemente ali do regime matrimonial escolhido pelos cônjuges. E não seria lógico que nós exigíssemos do povo brasileiro que fizesse ali ou tivesse o dever de fidelidade como uma consequência patrimonial. É isso que buscou a Emenda Constitucional 66 e é isso que as reformas que existiram na legislação fez com que se excluísse. Ou seja, nós vamos separar a questão patrimonial da questão sentimental. E para os casais que vivem uma união estável, né? Que não são casados, não são casados no civil, mas têm uma relação estável. Como é que fica nesse momento de separação? Na realidade, nós vamos meramente alterar o procedimento de divórcio para uma extinção dessa união estável. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamento recentíssimo, entendeu que os direitos do casamento também se aplicam, evidentemente que observado o regime matrimonial daquele casal que vivia em união estável ao invés do matrimônio, mas os direitos em si e os deveres são os mesmos aplicáveis ao casamento. E numa relação homoafetiva, esses direitos são válidos também? Essa é mais uma evolução da sociedade brasileira. Nós precisamos saber conviver com a pluralidade. Acho que um Estado democrático de direito tem de prestigiar a pluralidade. E a pluralidade diz respeito também às relações homoafetivas. Os tribunais têm entendido como válidos essas relações e têm entendido e seguindo a mesma linha, tanto da união estável, que também ocorrerá aqui no caso presente, mas uma união estável de pessoas do mesmo sexo, com relação ao casamento, ou seja, os deveres e direitos serão os mesmos a ser observados nos tribunais. Ok, então está aí para vocês. Nós torcemos para que todos os casamentos sejam felizes, que as pessoas vivam felizes, mas o importante é isso, é ser feliz, estando junto ou não. Se não está legal,
tem que separar mesmo, não tem outro jeito, né, doutor? Gostaria de agradecer a sua presença, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e gostaríamos de contar com sua presença em outros momentos. Estarei à disposição e eu que agradeço a participação. Obrigada, e se você quer mandar sugestão de temas pra gente, pode mandar aqui, ó. Mas, olha, quase que eu erro o nosso e-mail. maisestilo@redemais.tv.br. Não erra não, hein? É isso aí, né? Se não é para ser feliz para sempre, então é melhor cada um seguir o seu caminho mesmo, né? Mas fazendo isso de uma forma tranquila, amigável, conhecendo os direitos. Isso é que é importante. Bom, vamos dar um tempinho, tomar uma aguinha, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta. Ai, gente, tem coisa nessa vida que a gente não sabe para que faz, né? Para que vai fazer? Depois se arrepende. Pois foi o que aconteceu comigo. Mas não é uma coisa ruim. Existe um teste, uma avaliação que é feita quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai fazer musculação, que é o teste da bioimpedância. Esse teste vai dar uma geral de como é que está seu estado físico, né? Daquilo que a gente não consegue ver. É isso que nós vamos descobrir agora. Vai lá. Olha, me falaram que para você fazer uma avaliação, fazer uma avaliação mesmo correta para uma atividade física como a musculação, você tem que fazer uma tal de biopedância. Então, eu vim fazer. Essa balancinha serve para isso. Eu estou aqui com o Caio Signoretti, que é professor de Educação Física, que está fazendo a minha biopedância. Caio, ok. Mas o que é essa biopedância? Bom, a biopedância nada mais é, né, do que uma avaliação que ela vai determinar exatamente a composição corporal de uma pessoa. Então, através da biopedância, a gente pode analisar, por exemplo, a quantidade de água que essa pessoa tem intra- e extracelular, a quantidade de massa magra que essa pessoa tem, quantidade de gordura, e através disso a gente faz uma análise, né, e decide, né, e consegue saber se essa pessoa está dentro dos padrões, se tem que melhorar um pouco, se ela está acima do peso ou não, porque não é só o peso que a gente tem que avaliar, mas sim essa composição, se tem excesso de gordura ou não. Ah, então com essa biopedância você consegue ter uma visão, você como professor, né? Você consegue ter uma visão melhor de como trabalhar um programa para esse aluno de forma que ele tenha melhores resultados mais eficazes, mais concretos, é isso? Exatamente, a biopedância ela tem esse objetivo de fazer essa análise para ver se essa pessoa tem excesso de peso ou não, se ela está obesa ou não, e trabalhar em cima disso. Se a pessoa quer emagrecer, se a pessoa quer hipertrofiar, serve como comparativo para a gente fazer uma reavaliação e ver se essa pessoa está realmente atingindo o objetivo que ela se propôs aqui, né? Que ela veio buscar na academia. Olha, eu tenho amigas que já fizeram a biopedância e essas amigas tem um momento que elas falam que a idade a idade que é compatível, é assim que fala? Tem uma questão da idade aí que elas ficam meio assustadas. Exatamente. A biopedância ela consegue ver o estado atual da pessoa, né? Correlacionando idade, sexo e todas essas informações que ela proporciona e ver se essa pessoa está de acordo com a idade, se ela está dentro dos padrões ou se ela apresenta alguma idade diferente, né? Relacionando esses dados. Então, às vezes ela tem 30 anos e está com uma composição corporal ruim, com a quantidade de água intra- e extracelular toda desequilibrada, e isso pode apresentar, de repente, uma alteração nessa idade dela, suposta idade dela, por exemplo, para os 40 anos, 50 anos, aí vai depender de pessoa para pessoa. Então, por isso que tem muita mulher que sai da biopedância dando escândalo, chorando, desesperada, por causa dessa idade interna, né, da pessoa. Isso. É só uma maneira da biopedância mostrar o quão ruim ou não essa pessoa está, para a gente poder até servir como um comparativo, falar, olha, você chegou agora mais próximo da sua idade real ou não. Bom, mas pelo menos com isso, Caio, a pessoa pode, é a única forma que a gente tem de rejuvenescer,
de verdade, né? Porque se a pessoa fizer um trabalho, é atividade física, né? Uma atividade física regularmente, de forma correta, uma alimentação correta também, ela consegue diminuir essa idade. Exatamente, esse resultado não só pode ser ruim, né? Ele tem que ser bom também para aqueles que se exercitam, se alimentam bem. Então, as pessoas que se exercitam, as pessoas, digamos assim, que são ativas fisicamente, que sempre controlam a alimentação, provavelmente elas vão apresentar uma idade metabólica inferior à real idade dela. Então, isso é um ponto vantajoso, né, para essa pessoa. E de quanto em quanto tempo, então, a pessoa precisa fazer essa biopedância? Olha, a gente pede pelo menos aí, isso varia muito, né, para a gente mensurar esse resultado, depende de qual objetivo ela está buscando, para a gente ver se isso tem que ser feito de uma forma mais rotineira ou não. Mas pelo menos de 15 em 15 dias já dá para fazer uma reavaliação, a gente já vai conseguir perceber alguma coisinha. Mas mantendo essa rotina de 15 em 15 dias ou pode ser uma vez por mês, sempre fazendo? Até 3 meses tá válido, né? Senão, o legal não é passar disso. Geralmente as academias trabalham de 1 mês, 2 meses, isso varia muito de academia para academia. Tem gente que quer buscar logo esses resultados para poder analisar de forma mais rápida, tem gente que tem mais pressa, menos pressa, então vai depender muito da pessoa e do que ela está buscando. Você está fazendo a minha aí? O que tem que fazer para a minha acontecer? Eu fui lá em cima daquela balança, né? Parece uma balança, mas ali não dá peso nenhum. E aí, o programa mesmo que faz o cálculo? Exatamente. A gente tem um software aqui que está ligado com essa balança e já vai gerar todos os resultados aqui. Todos os resultados são gerados. O percentual de massa magra, percentual de massa gorda, a quantidade de água. E, através disso aqui, eu consigo, não só da balança, mas analisando outras análises, como a perimetria, né? Também eu consigo analisar que tipo de treino a gente vai seguir, como é que a gente vai dar andamento para seguir esse objetivo da pessoa. Sim, então essa questão que a gente conversa é sempre bom voltar nela, a questão da massa magra e massa gorda, não é? Explica pra gente. Bom, a massa magra é aquela massa corporal livre de gordura, né? Então, muitas pessoas ficam, às vezes, preocupadas com o peso, sendo que esse peso, dentro dele, a gente tem a composição de massa magra e massa gorda. Então, tem que avaliar. Por exemplo, a pessoa engorda, às vezes fica preocupada só com a balança, mas na verdade ela pode ter aumentado a massa magra dela ou ao contrário. Às vezes a pessoa emagrece achando que emagreceu, perdendo gordura, mas pode ter perdido massa magra. Tudo isso a gente pode manipular através de treino e dieta. Os dois têm que estar bem alinhados aí. O meu está pronto? Prontinho. Vamos lá. Não vamos não. Não quero não. Não, deixa para lá. Depois, quando acabar a matéria, você me diz. Quero saber se na frente de todo mundo não. Caio, muitíssimo obrigada. Eu vou terminando antes que você diga para todo mundo sobre o meu resultado. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E depois a gente tem mais pautas para fazer por aí. Tá aí, então, biopedância. Não se esqueçam de fazer isso quando for fazer um exercício físico, uma atividade como a musculação, por exemplo, que você queira resultados eficazes. Tá vendo, gente? Vocês entenderam qual foi o meu arrependimento? Foi fazer isso e chegar num resultado que não era lá, assim, o que eu queria, né? Não tenho nem coragem de contar para vocês. Fiquei até pensando se eu ia contar ou não, mas deixa para lá. Enfim, estou agora pedindo ajuda e, para isso, chamei aqui, no meu sofá, a Cíntia Totti, que é nutricionista e vai me ajudar a resolver este probleminha. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, Angélica. Querida, me ajuda. Meu resultado não foi lá essas coisas. E geralmente não é mesmo, porque às vezes a gente acha que está bem, mas quando vai fazer esse exame mais minucioso, a gente vê que, na verdade, a gente está pecando por algum lado, né? O que a nutrição pode nos ajudar a fazer com que esse exame tenha um resultado melhor da próxima vez? Angélica, olha, a gente sabe que 90% de toda performance que você quer buscar como resultado está embasado
no que você come, né? Na parte alimentar. Então, claro, esse exame ele é super importante porque você faz uma avaliação, você realmente desacredita em checar que você tem um percentual de gordura muito alto, mas quem vai fazer você diminuir esses percentuais é a própria conduta alimentar, né? Hoje nós temos uma fisiologia que exerce, né, bioquimicamente vinda do alimento, e se você comer de forma correta, no próximo exame você vai constatar que essa gordura vai diminuir. Então, eu acho esse teste, assim, precioso para você poder acompanhar, prevenir algumas patologias, né? Assim como as cardiopatias, os diabetes, inclusive, e até para melhorar a performance de alguns atletas, né? Sim. Mas falando um pouco mais sobre essa questão alimentar, né? Que é hoje talvez a questão mais importante de emagrecer, de ficar slim, de ter uma barriga seca, né? Sim. Toda definida, é realmente através dessa nutrição e desses alimentos. O alimento é um aliado muito importante a nós, né? Mas sabendo comer na hora certa, na dose certa, por quê? Ou ele vai promover realmente esse ganho, esse percentual de gordura, ou ele vai realmente trazer esses resultados que são incríveis e você em pouco tempo pode constatar isso. Então, espera aí um minutinho, que nós vamos para o intervalo, rapidinho, porque esse assunto está interessante. Estou gostando. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, no programa hoje nós já tivemos todos os esclarecimentos sobre divórcio. Depois eu tive aquela ideia de fazer um teste de bioimpedância e não gostei muito dos resultados. Então, pedi ajuda, pedi socorro para a Cíntia Totti, que é nutricionista, e ela disse que realmente a alimentação é fundamental para melhorar o resultado dessa avaliação. Mas ela disse também que a alimentação é essencial, além do emagrecimento, também para cuidar aí, para a gente evitar certas doenças, né? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a questão do emagrecimento, né? Dos alimentos, da alimentação como aliada do emagrecimento. Cíntia, tem gente que pega e fala assim, não vou comer nada que eu vou emagrecer, vou fechar a boca, não tem muito disso? Vou fechar a boca para emagrecer. Isso funciona mesmo? Bom, até a curto prazo de tempo, esse pode ser uma forma, mas isso é um desequilíbrio gigante que você causa no seu corpo, né? Toda a história da nutrição e desses alimentos e todo o resultado que você vai buscar tem que estar num equilíbrio, né? Isso você vai trazer exaustão mental, exaustão física, fazendo jejuns prolongados, usando só um monoalimento, então dietas restritivas com só suco de limão, só suco de maçã, dieta da sopa, dieta líquida. Dieta da lua. Isso tudo começa a descompensar todas as suas funções orgânicas, né? E pior que também, além disso, até quando a pessoa vai conseguir manter isso? Ela vai emagrecer, e depois? Depois ela não consegue sustentar essa perda. E aí ela vai voltar tudo de novo. Essa é a grande frustração, porque você vai fazendo tentativas de técnicas dietéticas diferenciadas, mas você não consegue manter isso a longo prazo, né? Então, o ideal é que as pessoas tenham um pouco mais de consciência com esse alimentar, com o que vai trazer para o seu dia, preocupar com que fonte de alimento ela vai escolher para te dar uma disposição, para te elevar o humor, para que você tenha um sono repositor. Tudo isso o alimento oferece, né? E tem alimentos específicos, aqueles que são tão queridos, os termogênicos, que vão realmente facilitar uma cardiovascularização, vão fazer uma ativação nessa circulação, que vão possibilitar realmente você a perder esse peso por esse mecanismo de aceleração circulatória, né? Criando realmente uma atividade mais... que eu falo que você fica mais disposto, mas sem euforia. Porque se você usa também métodos à base só de cafeína, como por exemplo, você vai dar um boom no seu corpo e você vai ter o efeito rebote. Então, existem termogênicos à base desse princípio, que é cafeína, mas existem outras fontes interessantes para que você não estresse o seu corpo. Então, menina, você está falando, eu já estou com 500 mil perguntas para fazer. Ai, que bom! Não dá para a gente fazer assim 5 programas, gente, né? Só sobre esse assunto, só nós duas aqui e o pessoal de casa. Mas, enfim... eu tenho uma pergunta antes da gente falar dos termogênicos, que você disse que é a questão de ficar muito tempo em jejum, né? Qual é o tempo ideal de alimentação, assim, né? Entre
uma alimentação e outra, Bom, refeição e outra? Em estudos científicos, o que a gente comprova é que a gente tem um tempo digestório, né? O que o corpo não pode é entrar num processo de inanição. Então, se a gente fosse preocupar, sendo coerente com aquilo que se come pela anatomia gástrica, a gente comeria pouco, várias horas no dia. Então, o corpo ele é alimentado, essa energia que foi ingerida tem um prazo para ter como ação, né? 1h30 em torno disso. Isso depende de cada ciclo digestório, de cada indivíduo. Tem pessoas que sentem um pouco mais dessa sensação de fome em 2 horas, em 3 horas. É coerente que se faça pequenas refeições a cada 2, 3 horas, para esse corpo não chegar no estágio de sentir fome. Então, mesmo que a pessoa não esteja sentindo fome, é ideal que ela faça uma pequena refeição. Incluindo realmente alimentos mais naturais, mais vivos, né? Frutas que têm água, que têm fibra, que têm sais minerais, porque a gente tem visto que a vida está tão agitada que as opções sempre são alimentos industrializados, rápidos, práticos, mas não saudáveis. Então, né? é aquela máxima, né? Desembale menos e descasque mais. Exato, né? Exato. Sim. E esse tempo digestivo, né, esse prazo, esse fracionamento é que colabora para a sua ação e a sua metabolização ser mais ativa. Isso é que a gente vai acelerar o mecanismo de perda. Isso. Alimentando, comendo, emagrece. De forma correta, você vai chegar num resultado muito melhor do que fazer jejuns extensos, né? Ou ficar sem comer, Sim. ou passar só a líquidos, né? Então, é importante que você tenha esse fracionamento. Então vamos passo a passo. Aí, tá vendo? Tô cheio de perguntas, gente. Eu preciso me organizar para conseguir perguntar tudo que eu quero. É muita coisa, né? Bom, a gente acorda de manhã e a gente está ouvindo falar muito a respeito da água morna com limão, sem adoçar, em jejum, assim que a gente acorda. Perfeito. Funciona? Olha, isso é muito funcional, isso vem de uma terapia Ayurveda, né, da medicina Ayurveda, uma terapia completamente diferente da nossa, né? Nós temos falo que toda essa medicina oriental, ela é muito sábia e existe um porquê para isso, existe até fundamento científico para isso, mas a ideia do limão é uma molécula de citral. O limão, para muitos, ele tem esse sabor ácido, mas ele é alcalino. Então, o que acontece? No corpo humano, o que nós precisamos para não ter predisposições às doenças, infecções ou inflamações, é alcalinizar esse meio. Para não aumentar a predisposição cancerosa, para não ficar inflamados e assim obesos, inclusive, porque essa célula fica tão cheia de toxina porque ela está ácida. É muito açúcar, é muito sal, é muita gordura. Então, uma água de limão, ela vem para promover uma alcalinidade nesse corpo. É como se fosse um detergente, assim? Para preparar o organismo para o dia, para a alimentação? É muito essa neutralização. Sim. Né? Vai realmente passando, eliminando várias bactérias do trato bucal, esofagiano, gástrico, neutraliza essa acidez da noite, né, que ficou horas sem se alimentar. É um alimento que vai lavando o tubo digestivo para preparar o seu corpo para o próximo alimento. Okay. Né? E aí realmente você vai ter uma ação renal de eliminação, que é um órgão excretório, pondo essa urina cheia de toxina acumulada no período noturno. Ok. E aí você vai começar as suas refeições. Então aí é uma boa indicação, né, para começar o dia, desde que você tenha uma saúde, que não tenha problemas gástricos, né? Isso. Também tem os exageros, né? São gotinhas de limão na água. E as pessoas usam 1 limão, 2 limões, copo cheio. Isso, com o passar do tempo, essa acidez natural do limão corrói toda a sua... na verdade, desmerece o seu esmalte dentário, começa a ter uma acidez bucal muito grande. Sim. E a acidez gástrica também. Então, para quem já tem predisposição a úlceras, hérnia de hiato, refluxo gastroesofagiano, esse quadro vai piorar, não vai melhorar. Meio limão? Meio limão é suficiente num copo de 200 ml de água, temperatura ambiente ou para morna. Ok. Não quente. Quente também vai dar lesão no tubo esofagiano. Sim. E aí... Agora sim, vamos falar dos termogênicos, né? Dê pra gente aí umas indicações de alguns alimentos termogênicos que podem ser incluídos na nossa alimentação e que podem ajudar
a emagrecer? Bom, todos os citrais são maravilhosos. Esses citrais são os ácidos, os cítricos, né? São ativadores. Existe, às vezes, inclusive, os extratos secos que são elaborados através disso, mas vamos falar do alimento em si, né? Sim. Agora, no inverno, eu dou a dica de muitos chás. Canela é um deles, cravo é um deles, gengibre é um deles. Não é à toa que as festas juninas têm o famoso quentão, né? Mas nós podemos fazer um chá de gengibre para realmente vascularizar isso tudo, para ativar essa circulação. Sim. E não são dependentes de cafeína. Mas também o nosso querido café, né? Nossa região é de café, então eu digo que café é bom. Café é ácido, mas ele tem esse ponto de tônico cardíaco, de oxigenador cerebral e de ativação metabólica. Então ele é bom, desde que não seja em grande demanda. Outros chás, por exemplo, capim-limão, capim-cidreira com limão e gengibre, é maravilhoso. Para emagrecer? Para emagrecer. E é um chá natural, é um chá que vai recompor as funções hormonais, inclusive, né? Então você pode aliar uma cavalinha, que é para os rins. Chá verde? Chá verde é o grande chá do mundo. Anotem, né? Queridos eles são antioxidantes, são protetores celulares, são anticancerígenos, tem dois princípios que são catecolaminas e as teaninas, né? Que inclusive são calmantes. Né? Ele tem essa vascularização e aí depois ele tem também esse efeito animador, né? Estimulante. Então o chá verde para mim é um querido. Né? Se eu fizer uma associação de manhã, fazer um suchá, né? Eu pego o chá verde, bato com abacaxi, que tem uma enzima incrível, suco com chá. Que é a bromelina, que é broncodilatadora, que é metabolizadora de gordura. O abacaxi? Abacaxi. Ele é metabolizador de gordura hepática. Então, ele já faz uma cardiovascularização, o chá verde, pela cafeína. O abacaxi te traz a bromelina, que vai fazer uma limpeza no seu fígado e vai broncodilatar. Tirar esse muco, esse catarro, essas faringites, laringites que aparecem sempre nessa estação, né? E você fazer outras associações com hortelã e gengibre. Para quem é hipertenso, o gengibre não é muito bem-vindo, mas eu tenho o hortelã que é hipotensor. Então, eu faço um equilíbrio dessas plantas. E a couve? Maravilhosa, porque ela te traz ferro e tem muita clorofila, muito oxigênio. Então é o tal do suco verde. É o suco verde. E aí a gente faz o suchá verde, né? Sim. Usando a base de chá verde. Ok. E essas dietas low carb? Bom, os nomes são intensos, né? Atkins. Nem sabe o que é Dukan, e agora é low carb. Elas vão funcionar assim. Elas têm restrições de carboidratos, mas eu falo que para tudo, a curto prazo, você vai ver um efeito maravilhoso. A longo prazo, você vai limitar o seu corpo a não receber um grupo importantíssimo de nutrição cerebral, que é a glicose, né? Vinda dos carboidratos. Então, low carb é baixo carboidrato. Esses carboidratos estão presentes nos tubérculos, que é o inhame, o cará, a mandioca, a beterraba, os pães, as massas, os cereais como arroz, milho e as frutas, né? Que tem frutose. É um outro tipo de açúcar. Limitando esse grupo, você vai estar deixando de ingerir, além de minerais e vitaminas e fibras, essa glicose que é fundamentalmente o primeiro alimento cerebral e muscular. O combustível, né? O combustível. Então, como fazer uma dieta low carb que ela tenha assim, ideais e uma adequação para que você receba ela em pequena demanda, né, para fazer o equilíbrio com proteína e fibra e gordura poliinsaturada, gorduras boas, que vão ser produtoras dos seus hormônios, inclusive para você ter mais força, ter mais libido, ter mais memória, né, que isso é importante, né, ter proteção do sistema neurodegenerativo. Isso é tudo muito importante, mas eu não posso deixar de pensar que esse mínimo carboidrato ele tem que ser de qualidade. Ok. Bom, então estão aí algumas dicas especiais para vocês, mas é importante que se procure um profissional. Se você quer fazer, quer fazer uma dieta, quer emagrecer, procure um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, né, para que faça um endocrinologista, para que faça um trabalho realmente voltado para a sua necessidade. Exato. Não é isso? Tem esses cuidados, é tão importante, né? Exatamente. A gente manter equilíbrio bem. Isso mesmo. Cíntia, eu queria agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço por estar aqui. Muito bacana. Então, quer dizer, a gente já notou aí alguns alimentos que podem nos ajudar, mas o importante é ter uma alimentação equilibrada. Exato. Tudo com equilíbrio, nem muito nem pouco. Tudo que está lá no meio
é a melhor opção. Exato. Muitíssimo obrigada, querida. Obrigada eu. E para você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia também. Eu te espero amanhã aqui. E para a gente terminar com motivação total, vamos de fitness. Tchau.